Starfield é um jogo que está causando muita polêmica na internet, aquele tipo de caso ame ou odeie. O pessoal tá alvoroçado mesmo, só que o lançamento dele oficial é hoje, dia 5/9. Quem trouxe antes é porque teve acesso antecipado, quem ganhou ali, ou também quem pegou por outros meios, tipo o Steam Verde. Mas o que para mim importa assim, no momento é em relação ao desempenho. E tá bem pesado pelo que eu ando vendo pela internet. Em relação à placa de vídeo, parece que quem tá melhor é a AMD. Só que não saiu ainda um driver atual para a NVIDIA, deve estar saindo hoje ou amanhã, então isso pode mudar um pouquinho com o passar do tempo. Tem algumas polêmicas também, porque não tem DLSS, estão implementando ali ainda via modificação, tem essas tretas, né? Agora, em relação ao processador, já é um tanto diferente, e é sobre isso que eu venho falar hoje. Vou pegar comparativos do Hardware Unboxed e do Gamer Nexus para mostrar para vocês. Eu vou citar alguns pontos aqui que eu consegui perceber nos vídeos deles, mas também tem algumas incongruências nos testes também que eu posso citar. Mais importante, antes de tudo, não se esqueça, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal. Primeiramente, quem está saindo melhor? Intel ou AMD? Nesse caso, nos dois testes eu estou vendo que a Intel está saindo melhor, tá bom? Tanto aqui no Gamer Nexus quanto no Hardware Unboxed. Outra coisa que eu percebi é que processadores a partir de 4/8 já está ficando suave, só que é claro de arquiteturas mais novas, só que eles estão suaves. Você pode ver o i3 13100F tanto no Gamer Nexus quanto no Hardware Unboxed, eles estão muito bem na fita. Aqui você vai ver ali um percentual um pouquinho abaixo no caso do Hardware Unboxed, no Gamer Nexus nem tanto assim, mas assim, comparando ali os dois, realmente 4/8 para cima já está tranquilo. Então você não vai ficar ali, nossa, meu processador 4/8 vai ficar uma bosta, não. Depende de mais outros pontos, por exemplo, a arquitetura está influenciando bastante. Processadores mais novos e que tenham clocks mais altos estão se beneficiando nesse jogo, tá? Inclusive você aí que é amante de overclock, gosta de overclock, agora é o jogo para vocês aí colocarem o mais alto clock possível do processador, porque vai fazer a diferença sim. Tanto você consegue ver isso nos testes do Gamer Nexus quanto do Hardware Unboxed. O cache também faz diferença nesse jogo. Processadores que têm mais alto cache acabam se beneficiando. Você pode ver também que aqui o 5600X 3D está ficando um tanto à frente do 5600X no Hardware Unboxed, e a mesma coisa acontece também com o 7800X 3D ficando aí na frente do 7700X, tá? Mas isso varia um tanto também, não é exatamente ali, é muito bom, mas estou falando assim, tá tendo uma diferença. Em alguns jogos não tem, nesse caso tem sim. Já a memória não afeta tanto assim nesse jogo. Eles testaram tanto o i9 quanto o i5 com DDR4, DDR5 e também ali uma DDR5 já 7200, e a diferença não foi tão grande quanto que você consegue em outros casos, tá bom? Claro que tem, mas não é muito. Então você pode usar muito bem um kit barato aí com 13600KF, tipo aquele no cantinho, que já fica legal, mesmo usando o DDR4. E se você tiver um processador que está tendo problemas com o jogo, mesmo colocando no baixo, não vai aliviar muito. São poucas as configurações que afetam o desempenho do processador, mesmo no baixo já está bem pesado. Aqui também tem um vídeo do Hardware Unboxed com algumas configurações que vocês podem mudar, mas o que eles acabam mexendo mais é o que? Se teu processador está tendo problema, tenta reduzir ali a qualidade das sombras para o médio, tenta também reduzir ali a densidade populacional para o baixo. E resto, tem as luzes volumétricas que você não deve usar mais do que o alto, tá bom? De resto, quase nada faz diferença para o seu processador aqui nesse jogo. Se tá ruim, é bem possível que continue ruim. O pessoal do Hardware Unboxed testou mais processadores até agora do que o do Gamer Nexus. Testaram talvez também em locais diferentes, por isso que os resultados estão um pouco estranhos, mas algumas coisas continuam. Então aqui nós vemos o 13900K topo, depois o 13700K, depois o 13600K, ficando ainda um pouco superior ao 7800X 3D, que é o primeiro processador AMD que aparece no Hardware Unboxed. No Gamer Nexus temos algo parecido, acaba que fica o 13700K um pouco à frente, usando o 4090, né? Mas fica ali um empate técnico com o 13900K, depois vem o 13600K e aí vem o 7800X 3D. Mas aqui é o empate técnico, tá? Entre o 13600K e o 7800X 3D, enquanto no Hardware Unboxed, os 13600K ficam um pouquinho superior. Os dois apontam que um Ryzen 5 7600 está desempenhando melhor do que um i5 13400F. Podem ver aqui no Gamer Nexus também a mesma coisa, 7600 e 13400F. E os dois também apontam que um 13100 é um processador de 13ª geração mais nova, mas não muda tanto também de um 12100, está sendo superior a um Ryzen 5 5600X.
tanto no Game Nexus quanto aqui no Hardware Unboxed. Olha aqui o 5600X aqui embaixo e o 13600 aqui em cima. Inclusive, no Hardware Unboxed conseguiu superar até os 5600X 3D. Não por muito, mas conseguiu, só que é claro, com um cinturão um pouquinho abaixo. No Game Nexus não tem o 5600X 3D, só tem o 5800. Suponho eu que ficaria ainda superior ao 13100 se tivesse, mas o 13100 está com seu mérito total porque está ganhando do 5600X, que não é pouca coisa não. Outra coisa interessante de se notar no comparativo do Hardware Unboxed é que processadores Ryzen da mesma geração, pelo menos no caso deles, não tem tanta diferença assim mesmo, temos mais núcleos. Então temos aqui o 5800X, quase nada de diferente para o 5600X. Aí também o 5950X vem aqui, 5600, né, só mais por conta do clock. O 5500 aqui que ficou estranho para mim. Eu achei que o 5500 ficaria bem abaixo, então esse comparativo que eu posso fazer também para ver se está certo isso. No Game Nexus nós não temos o 5500 para comparar com o 5600. Aqui está mostrando que o 3600 fica bem abaixo, mas e o 5500, né? Vou falar em Ryzen 5 3600, está com empate com o Ryzen 7 3700X no Hardware Unboxed, que está com empate também com o 3950X, que está com empate também com o Ryzen 3 3300X. Então, nos testes ali, na situação do Hardware Unboxed, os processadores assim da mesma geração estão ali bem emparelhados, independente da quantidade de núcleos, a partir de 4/8, é claro. Você vai ver, inclusive, ali o 10100F sendo bem superior ao Ryzen 5 2600. 2600 aqui no teste do Hardware Unboxed ficou bem abaixo, né? 39 FPS contra 49 do 10100. Isso é cabuloso. O 10100 ficou ali igual a um Ryzen 5 3600. O Game Nexus não usou tantos processadores, então não temos esses que a gente acabou de ver no Hardware Unboxed, mas temos o Ryzen 7 2700 aqui bem abaixo do 3600, hein? Rapaz, está fazendo uma grande diferença uma geração nesse jogo aqui. O pessoal do Game Nexus começou a trabalhar também com aquela ferramenta da Intel para ver a questão de gargalo que vocês gostam, né? Ah, leva ou não leva, leva ou não leva. Então, vejam aqui que com um 13900K e uma 4090, em 1080 no baixo, vocês vão ver que o 13900K consegue levar bem ela, né? Aqui não temos aqui um gargalo por parte do processador, mas é quando vai descendo, vai acontecendo um gargalo, né? E aqui nós vemos o gargalo de um 13600 com uma 4090, em que a GPU fica ali uma boa parte do tempo ociosa porque o processador não está conseguindo acompanhar, tá? Então, essa aqui é uma ferramenta experimental, mas que no futuro vários canais, eu acho que eu que também farei isso, de colocar para vocês que têm dúvida em relação a gargalo, porque esse é um negócio que quanto mais eu falo, menos o pessoal entende ou mais pessoas aparecem sem entender, tá? E olha aqui também o 13600F superior ao 3600 aqui mesmo, sendo 4/8, hein? Não era o fim do 4/8, meu povo? Há quanto tempo estão querendo matar os 4/8, né? Enfim, eu quero fazer os meus mesmo, mas infelizmente eu não tive acesso antecipado a ele, então meus comparativos começarão mais tarde. Só que é claro, nós teremos comparativos com o Xeon, coisa que a maioria dos canais não tem, até porque nem todo mundo que trabalha com o Xeon. Então, eu acho que dá para fazer um conteúdo diferente aí e também tirar dúvida em relação a alguns desempenhos de alguns processadores, porque você pode ver que nem todos os desempenhos que a gente vê no Game Nexus corroboram com o Hardware Unboxed, embora a ideia geral esteja parecida. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e esperem que eu vou fazer comparativos também com o Xeon e com processadores mais novos. Não tenho um 7800X 3D, mas eu tenho o 13600K e o 13600KF no caso, está sendo um desempenho bem alto, tanto no Game Nexus quanto no Hardware Unboxed. Eu acho que já vai servir para ser o nosso topo de desempenho. Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!